Olá pessoal, bem-vindos a mais um Boris Responde, quando vocês mandam suas dúvidas e o Boris Feldman responde. Você quer participar, quer ter a sua dúvida esclarecida pelo Boris Feldman, tem aquele problema mecânico que está te afligindo e ninguém está conseguindo resolver, aquela dúvida que não é esclarecida, manda no e-mail borisresponde@autopapo.com.br, relato, dúvida, pergunta e o nome completo, por favor. Convites rápidos. Primeiro, para você se inscrever aqui no nosso canal, clicar no sininho, para ser avisado toda vez que tiver um conteúdo novo por aqui, é muito importante para nós. Te chamo também para nos seguir nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, também estamos lá no TikTok. Vou acelerar aqui o nosso Boris Responde com a pergunta do Eric Miller, que quer saber de você, Boris Feldman, se ele pode trocar as pastilhas de freio com o sistema ABS sem precisar abrir a sangria das pinças de freios. Ô Eric, pode trocar as pastilhas dos freios sossegado, porque o circuito hidráulico, onde se faz às vezes sangria, não tem nada a ver com a pastilha que se comprime contra o disco para parar o carro. Ô Boris, o Antônio Marcial tem um Argo 2021 1.0 e o carro dele tem aquele aviso de troca de marcha, tanto para você subir as marchas quanto para reduzir. E ele quer saber se ele deve seguir o aviso ou ir pelo instinto. Ele acha às vezes que a velocidade está baixa, mas o sistema pede, mesmo assim, para trocar a marcha. Ô Antônio, aquela setinha que aparece no painel te indicando para trocar a marcha, joga a marcha para frente ou joga a marcha para trás, é exatamente porque aquele instinto que você acha que vale a pena está completamente errado. Acredite no computador do seu automóvel. Passa a marcha para frente, você passa. Reduz, você reduz. Tem certeza que o seu consumo vai ficar também reduzido. A gente sempre recebe uma pergunta aqui no Autopapo: qual carro usado eu devo comprar? É muito difícil a gente responder sem conhecer o estado do carro, mas tem uma ajuda valiosa para você que está pensando em comprar um seminovo. É a parceira do Autopapo, a Olho no Carro. Você vai lá e só com a placa desse carro usado, desse carro seminovo que você está pensando em comprar, você faz um levantamento completo do histórico dele. Você consegue saber, por exemplo, se teve alguma passagem por leilão, se tem algum impedimento, se tem algum indício de sinistro. Então você só vai comprar um carro problemático se você quiser. Vai lá na Olho no Carro, faz o levantamento do histórico, compra ele com tranquilidade. E se você nos acompanha aqui no Autopapo, vou te dar um presente bem legal, um desconto de 25% no serviço, né, da Olho no Carro. Vou deixar o link lá na descrição, já com o cupom, só clicar você já vai direto com desconto, mas é um cupom limitado esse de 25%. Então corre, aproveita, vai lá e consulta Olho no Carro. Você tentou e não conseguiu? Vou te dar uma chance. Então um desconto de 15%, link lá na descrição também. Mas se você correr, você ainda pega o de 25%, corre lá, Olho no Carro, parceira do Autopapo. Já emendo aqui com a pergunta do Erli Alves, que ele quer saber, Boris, sobre o uso do pisca-alerta quando o trânsito em uma rodovia para repentinamente. Ele observa que sempre acontece esse congestionamento, o fluxo para, o motorista da frente aciona para avisar desse perigo iminente, da frenagem de emergência. Ele quer saber se esse procedimento está correto. Ô Erli, a rigor só se liga o pisca-alerta em caso de emergência, quando você tiver que parar no acostamento, por exemplo. Agora, existe uma prática que o pessoal, quando para na pista, vem reduzindo a velocidade, porque tem um congestionamento à frente, o pessoal não liga só quando para o carro, não. Já aciona o pisca-alerta um pouco antes para já ir avisando o motorista lá atrás: olha, eu vou parar meu carro. Funciona, é razoável. O que não pode é ligar pisca-alerta, como muitos fazem quando está chovendo, ou quando está em neblina, ou quando tem um problema do gênero, porque você acionar o pisca-alerta andando com o carro, você mais prejudica do que ajuda o motorista que vem atrás. Ô Boris, o Gleison Matias, ele conta aqui que a garagem dele tem uma saída muito íngreme. Ele sobe o carro de ré, mas sempre fica um fumaceiro e cheiro de borracha queimada. Ele quer saber se está fazendo algo errado, quer saber também de onde vem esse cheiro e se ele deve levar o carro para a revisão com mais frequência por causa disso. E aí, Boris, ajuda o Gleison.
Ô Gleison, para você subir essa rampa forte da sua garagem de ré, o cheiro de queimado aí não é borracha não, provavelmente é da embreagem. Você procure controlar um pouquinho melhor a embreagem para fazer o carro subir, porque ela provavelmente é que está se desgastando muito e por isso o cheiro que você diz de borracha queimada, mas deve ser do disco de embreagem queimado. Tá curtindo o nosso Boris Responde? Clica nesse joinha aí, deixa seu like, te agradeço, é muito importante para nós. Já vou emendar com a pergunta enviada pelo Luiz Carlos Martins, que tem um Civic 2020, comprado em janeiro de 2020. Ele conta aqui que está com algumas manchas na lataria e não consegue tirar com a lavagem comum. Recomendaram para ele o polimento, aplicar vitrificação ou a chamada nanocerâmica. O que você acha desses processos e proteções, Boris Feldman? Ô Luiz Carlos, 1 ano e meio de uso do seu carro não era para ter aparecido essas manchas, esses problemas na pintura. Essa vitrificação ou então essa nova maneira de se polir um carro com a nanotecnologia, isso tudo funciona, é recomendável sim. Agora, só não se recomenda quando o carro é zero, porque ele já vem protegido pela própria fábrica. Então, se o seu carro está precisando, não hesite, pode fazer esses serviços de vitrificação, polimento e esse mais moderno agora que usa a nanotecnologia, por que não? O Fábio Lorenzini viu o seu vídeo, Boris, vou deixar o link aqui em cima, em que você recomenda que deve puxar o freio de mão com força. Ele conta também que desde que aprendeu a dirigir com o pai dele, lá em 1997, ele não puxa esse freio de mão quando para em lugar plano, apenas em ladeiras. O pai dele ensinou para ele que basta parar o carro e engrenar, principalmente se for na garagem de casa. Ainda de acordo com o Fábio, se você puxar o freio de mão e ficar uma semana sem sair de casa, por exemplo, ele ficará se desgastando sem necessidade e a primeira marcha terá força suficiente para manter o carro parado em um lugar plano. Isso está correto? Ô Fábio, quem sou eu para discutir com seu pai? Mas ele está certo. Quando eu disse puxar com força o freio de mão, é na ladeira, subindo ou descendo. No plano, se é plano mesmo, se você não precisa nem de puxar o freio de mão, nem de engatar marcha nenhuma. Você põe uma primeira, uma ré, assim, por via das dúvidas, correndo o risco de, se alguém encostar no seu carro, forçar a caixa de marchas, hein? Na garagem, se é plana e não há risco nenhum, não precisa nem de puxar o freio, muito menos de engatar a marcha. Deixa o carro quieto no plano. E aí, puxar o freio tem um problema, que se ele ficar uma semana parada, pode os componentes de freio grudar a lona no tambor, por exemplo, e te trazer aborrecimentos. O Júnior Macedo viu seu vídeo, Boris, sobre câmbio CVT e ficou intrigado. Ele tem um Fluence, um Renault Fluence, com esse tipo de transmissão. Ele relembra aqui que Renault e Nissan compartilham muitos componentes porque formam uma aliança. E nesse caso, o CVT do Fluence é compartilhado com o Sentra, da marca japonesa, No Fluence, a Renault diz que o fluido não precisa ser trocado, enquanto a Nissan recomenda a substituição a cada 60 mil quilômetros. Ele quer saber, e aí, segue a recomendação da Renault ou da Nissan, que de acordo com ele aqui, deu luz à criança? E aí, Boris, o que ele faz? Ô Júnior, eu não vou entrar nessa briga de Nissan com Renault. Se cada uma recomenda uma coisa, larga para lá. O seu carro é um Renault, O manual diz o quê? É para trocar? Troca. Não é para trocar? Não troca. Vamos agora à dúvida enviada pelo meu xará, o Felipe Eduardo, que fala aqui, Boris, que toda vez esse assunto é mal debatido no Brasil, que é a poluição do diesel comparado com a poluição da gasolina. Ele fala aqui que a gasolina é sempre comparada com o diesel S500, mas nunca com o mais moderno, que é o diesel S10. Por fim, ele quer saber, afinal de contas, qual é mais poluente, o diesel S10 ou a gasolina? Ô Felipe, não tenha dúvidas, no frigir dos ovos, entre o motor diesel e o motor a gasolina, ou ciclo Otto, etanol ou gás, o diesel polui mais. O Colbert Juarez
ele tem uma dúvida sobre o sistema de arrefecimento. Ele conta aqui que o K da filha dele já teve que trocar o reservatório de expansão do radiador umas 3 vezes. Ela sempre completava no posto e colocava água de torneira. Aí ele comenta aqui ainda que a água sempre ficava escura, provavelmente ferrugem. Levou o carro na oficina. Aí ela pediu para que fizesse uma limpeza nos dutos do motor e radiador, usando um líquido próprio. O mecânico recusou, Boris, alegando que se fizesse a limpeza, poderia provocar algum furo no sistema. Ele acredita que logo o líquido se transformará em água suja de novo por causa da ferrugem. E aí, Boris, ele corre o risco de ter algum dos selos perfurados se fizer essa limpeza? Ô Colbert, essa sua situação não é das mais fáceis de resolver não, sabe por quê? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Porque se jogar lá um líquido corrosivo para limpar o sistema inteiro, corre o risco, sim, de danificar aqueles selos de vedação. Se não fizer nada, a própria oxidação que já está acontecendo, por isso a cor de ferrugem no líquido, na água, pode também provocar um problema no selo de vedação, que fica no bloco, né? Então, você que sabe, o certo mesmo é desmontar tudo, trocar esses selos, mas não faz sentido, porque eles estão lá firmes ainda, não estão? Eles podem durar 1 mês ou 10 anos, vai saber. Acelerando, o nosso Boris responde com a dúvida enviada pelo Henrique Firmino, que já nos acompanha aqui há algum tempo. Valeu, Henrique. E ele lembra, Boris, que você sempre se posicionou contra o uso do etanol aditivado. Você fala com excesso de zelo porque o etanol é um combustível com baixo teor de carbono, ou seja, provoca pouca formação de depósito carbonífero no motor. Mas o Henrique argumenta aqui, Boris, que na câmara de combustão queima além da misturar combustível, queima um pouco de óleo lubrificante também. E isso, inclusive, é responsável pela formação de depósito, na maior parte, nas hastes de válvulas. Mesmo assim, Boris, você é contra o uso do etanol aditivado? Lembrando que esse combustível tem a ação do aditivo do dispersante, detergente dispersante. A outra pergunta do Henrique é quanto ao mau cheiro do ar-condicionado. Ele tem um Onix Plus, falou que desde que comprou tem um cheiro horrível quando liga, lembra de um vinagre. Outros amigos dele também têm esse carro, reclamam do mesmo problema. Ele foi na concessionária, o técnico que o atendeu falou que é um problema recorrente do modelo, se dispôs inclusive a mostrar carro zero que estavam lá na concessionária que teria o mesmo problema, mas mesmo assim recomendou a limpeza do sistema e troca do filtro. Ele falou que já fez isso fora da rede aí oficial da Chevrolet, o problema voltou e ele quer saber o que faz. Isso que estão orientando na concessionária não é uma empurroterapia? E aí, Boris, é um caso de recall aí para a Chevrolet? Ô Henrique, quanto ao etanol aditivado, ok, eu sou contra, não sou contra. Eu sempre disse aqui, se quiser usar, usa. Não é tão necessário quanto o da gasolina, só isso. Se quiser usar, usa. Se você quiser usar de vez em quando, porque você tem razão, a haste das válvulas pode ficar com um pouco de carbono vindo do óleo, porque os seus vapores vêm do cárter. Ok, é uma boa ideia, usa. Quanto ao cheiro ruim do Onix, sinto muito. Não faça mais remota ideia, porque não é normal um ar-condicionado ter um cheiro ruim e você já mandou limpar. Você já experimentou fazer aquela limpeza cientificamente aprovada com ozônio? Experimenta. Embora você disse que no carro novo tem o mesmo cheiro, então vai ser difícil. Mas esse processo da higienização através do ozônio, a ozonização é um sistema, um processo muito mais eficaz do que essas picaretagens que tem por aí, tá? Chegamos à última pergunta deste nosso Boris Responde, enviada pelo Rafael Cossolino, que tem um Gol G5 1.0 2011, desde 0 km na família, manutenções em dia, sempre utilizando o mesmo óleo, e o carro está com 62 mil quilômetros. Desde 2018 ele passou a utilizar muito mais o álcool. Ele falou que faz o uso da gasolina apenas um tanque ou 2 a cada 4 meses. Mas desde o ano passado ele tem notado que quando usa a gasolina,
independentemente do posto, o motor dá leves griladas, principalmente em aceleradas e RPM mais altos, Boris. Ele falou que já fez uso de aditivos, inclusive aquele da Kolbe, e realizou limpeza de bicos há 3 meses, mas o grilar se mantém. Ele reforça aqui que não interfere no desempenho do motor. O que pode ser? Ele lembra mais uma vez aqui que no álcool o motor funciona como uma beleza. Quase uma Porsche aqui, de acordo com o Rafael, mas bebe demais para 1.0. Qual será que é o problema, Boris, que o Rafael está enfrentando? Ô Rafael, se o seu Gol anda tão bem assim com etanol, que até parece um Porsche, né, como você diz, e dá umas falhadas, umas griladas, né, com gasolina, é porque a central eletrônica não está ajustando o ponto de ignição, a faísca, a centelha na vela, de acordo, porque ele tem que funcionar bem com etanol e com gasolina, a menos que o sensor lambda não esteja mandando a informação correta de qual combustível que está chegando lá para a central eletrônica ajustar o seu motor. É isso aí, pessoal. Essas foram as perguntas deste Boris Responde. Se você não teve a sua esclarecida, manda no e-mail borisresponde@autopapo.com.br com o nome completo, ou então veja os Boris Responde anteriores, link está aqui em cima, vai lá, dá uma conferida, mais de 1000 perguntas respondidas. Convites rápidos. Primeiro, nos seguir nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok. Vou também te chamar para se inscrever no nosso canal, acionar o sininho para ser avisado toda vez que tiver um conteúdo novo postado por aqui. E também para conhecer o portal Autopapo, autopapo.com.br, conteúdo muito completo sobre carros, motos, caminhões, dicas de manutenção, dicas de legislação, avaliações, lançamentos, muita coisa legal. Vai lá, autopapo.com.br. Obrigado a todos vocês. Obrigado ao André Almeida, nosso responsável pelos vídeos aqui no Autopapo. Valeu, pessoal. Valeu, Boris Feldman. Até a próxima. Antes da despedida, o agradecimento a todos vocês que estão conosco, ao Felipe Boutros, nosso copiloto, porta-voz das perguntas dos nossos seguidores, ao Charles, que é nosso operador de áudio e vídeo. Se você estiver nos assistindo pelo YouTube, assine aí, cutuca o sininho e seja notificado dos nossos próximos vídeos. Toda quinta tem Boris Responde e todo dia tem 2 vídeos inéditos. Obrigado e até a próxima. Gostou das respostas? Assine nosso canal, cutuque o sininho e veja também a playlist com todos os episódios do Boris Responde que preparamos para você.